Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, sempre de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, 11h30 da noite, canal 3 da NET em Guarulhos. Nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala, participe pelo WhatsApp 974012235, chat no site da AltV, ainda o telefone à sua disposição, 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado estadual Coronel Camilo. Prazer tê-lo aqui, Coronel. Um prazer estar aqui novamente no Gente que Fala, Zancopé, discutindo aí os problemas nossos e da nossa cidade, do nosso estado. Tem muita diferença sair da Câmara e ir para a Assembleia? A diferença é bem grande, né? Lá é mais pulsante, mas no meu caso, com a segurança pública, é melhor na Assembleia, porque é competência do Estado, então estou mais na minha praia. Está mais na tua área, a área de segurança na Assembleia. A área que eu conheço, é a área de segurança, sem dúvida. Também conosco o presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, Antônio Tutílio. Prazer tê-lo aqui, Tutílio. Prazer é sempre meu, Zancopé, uma alegria, ainda mais com essa mesa seleta, né? Vamos, acho que, discutir grandes problemas nacionais aqui. Nesta parceria do Gente que Fala com a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, de você na Confederação, você é um dos frequentadores, um dos amigos mais frequentes. É verdade. E, inclusive, eu quero só dizer que nós criamos, agora, 10 de agosto, recentemente, criamos uma nova central, chamada Pública, porque todas as centrais que estão aí não cuidam do servidor público. Elas cuidam muito mais do setor privado. E nós estamos criando, já criamos, eu sou agora o primeiro vice-presidente, o presidente é de Brasília, Pública, a central do servidor, para cuidar do servidor público que precisa ser valorizado e que, inclusive, uma das coisas do nosso estatuto diz que não pode ter nenhuma filiação partidária. Vamos tentar mexer um pouco nesse trabalho. Vai limitar muito o número de participantes, hein? Vai. Desembargador Américo Angélico. Doutor Américo, prazer tê-lo aqui, doutor Américo. O prazer é nosso, cumprimento a todos os componentes da mesa e estamos às ordens aqui nesse programa Gente que Fala. E o IASA? O IASA vai bem, até vamos ter agora no dia 24 de setembro uma assembleia para mudar toda a diretoria do IASA, inclusive o meu mandato cessa agora. Como presidente? Como presidente, eu já fui reeleito e o IASA, o estatuto, proíbe mais do que uma eleição. Então, eu agora entrego o cargo a bons colegas aí da Zona Sul, que deverão continuar. E vou como presidente do Conselho, continuo dentro da organização lá, lutando pelos advogados da Zona Sul aqui de Santo Amaro. IASA é Institutos Advogados de Santo Amaro. Exatamente. Advogado Bruno Galucci, prazer tê-lo aqui, Bruno. Muito prazer, boa tarde a todos, é uma honra aí estar na mesa com todos vocês, agradecido pelo convite. A tua área é Direito do Trabalho. Direito do Trabalho, exatamente. Coronel Camilo, aproveitando a tua presença aqui no Gente que Fala, o senhor conseguiu apresentar a sua lei proibindo pancadões? Isso, nós estamos apresentando são aqui. Aquelas festas maravilhosas. Isso. Lindas, Aquelas festas que acontecem à noite, que não deixam a gente dormir, né? Silenciosas. Então vamos lá, Zancopé. Nós fizemos já na Câmara Municipal uma lei, um projeto que se transformou em lei, a Lei 15.777. Só que ela tem abrangência só na capital e, infelizmente, vai um recado aí ao nosso prefeito, Fernando Haddad, né? Em 2 anos quase de vigência da lei, 1 ano e meio, um pouquinho mais, só 18 multas aplicadas. E nós temos 300 dessas festas por final de semana, irregulares. E agora, Zancopé e os meus amigos aqui, nós estamos apresentando um projeto de lei que está em regime de urgência agora na Assembleia Legislativa para dar possibilidade para que a Polícia Militar ela possa intervir no começo dos pancadões. Deixar bem claro aí para todos. O que é pancadão? É aquele show na rua que perdeu o controle, que virou bagunça, que está repleto lá de drogas, sexo com menores, bebida para menores. Isso é o pancadão. Não sou contra nenhum, e nem os outros deputados que também assinam comigo, nenhum tipo de gênero musical, seja funk, seja pagode, seja samba. O que nós somos contra é a desordem causada por não ter nenhum tipo de organização. Então,
Então, nós estamos trabalhando nessa linha, apresentamos esse projeto, e isso vai permitir que a polícia possa multar e recolher o veículo, ou seja, agir administrativamente. E você que liga para a polícia e às vezes reclama que a polícia não vai no início do pancadão, ela não pode ir, aliás, ela pode ir, mas ela não tem como agir, ela não pode apreender o veículo, ela não pode multar. No máximo que a polícia pode fazer é pedir para baixar o som. Coronel Camilo, se eu tiver na porta da minha casa um carro daqueles com aquele som exuberante, eu ligar para a polícia, não acontece nada? Se ligar para a polícia vai pedir que você acompanhe até o distrito policial para enquadrar como contravenção penal. Agora, a maioria das pessoas não querem comparecer, então a polícia fica de mãos atadas. Se ela prender o veículo ou multar, é abuso de autoridade. A lei agora vai dar autoridade para que ela, na área administrativa, aplique a multa, apreenda o veículo. Essa Hoje multa isso não é baixa, acontece. não? Esse valor não é baixo? Começa com R$1.000 e vai até 4.000 na reincidência. Eu acho que já é um bom tamanho aí, vamos dizer assim, Por pra R$1.000 mexer no eu bolso. posso arrebentar o som lá. Então, é importante assim, ó. Reúnem Importante assim, né? cerca de mil pessoas, Mais 2.000, 3.000 na Zona Leste. pessoas, Na Zona Leste chega a 3.000 pessoas na rua. Tem toda uma R$1.000 disputa de de multa não é nada. Então, mas, ou seja, pelo menos tem uma um- ferramenta agora. é um E outra, parâmetro. não abaixou, foi multado, não abaixou, aprende o som. O som, eles investem bastante no som. Mas só para você que está nos acompanhando, hoje é uma ferramenta a mais para a polícia. Isso é importante. Ou seja, a polícia pode agir no início. Hoje, a polícia, se ligarem para lá, Zancopé, a polícia vai falar, olha, liga primeiro para a prefeitura, questão de som alto. E se a prefeitura psil. não toma nenhuma providência, aí sim, aquilo acaba virando uma bagunça. É mais uma ferramenta para o poder público. Parabéns. Eu acho que tem que dar os parabéns para o Coronel Camilo, porque eu acho que desordem não cabe aqui na nossa cidade, e cada vez mais tem acontecido isso, e a população está sendo muito prejudicada com isso. Eu acho que a iniciativa é excelente, espero que hajam essa aprovação e que a gente possa colocar a casa em ordem, né? Sem dúvida. O assunto que está nos jornais de hoje, a presidente Dilma Rousseff acertou ontem com sua equipe econômica corte de 20 bilhões nas contas do governo, poupando programas sociais. No encontro, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, apresentou a sugestão de não conceder aumento aos servidores públicos federais em 2016. Com essa medida, o governo pouparia 15 bilhões previstos no orçamento de 2016 para os aumentos salariais. Tutílio. Eu acho, Zancopé, eu não me conformo, São os eu trabalhei... todos aqui, mas Trabalhei muito na Assembleia Legislativa assessorando exatamente o orçamento. Eu nunca vi, é a primeira vez na vida que eu vejo um orçamento ser encaminhado com déficit, né? Então, o governo federal deu um tiro no pé quando apresenta um orçamento com um déficit de 30 bilhões e meio, 0,5% do nosso PIB. E isso fez, inclusive, com que a nossa nota de crédito fosse realmente rebaixada. Porque se você... Veja a incoerência do governo quando encaminha um orçamento com um déficit e, posteriormente, depois de alguns dias, diz assim, não, nós vamos chegar a 0,7 de superávit. Bom, mas se você quer chegar a 0,7 de superávit, você não pode encaminhar um orçamento com 30 bilhões e meio de déficit. Então, isso deu um desvirtuamento total, porque, na verdade, primeiro o governo tem que cortar as suas despesas. Eles dizem assim, olha, nós estamos cortando na carne. Não está cortando na carne. Nós temos 39 ministérios, nós temos secretarias aos montes, temos cargos comissionados, o deputado sabe bem, só no governo federal, 26 mil cargos comissionados, no Congresso mais 15 mil cargos comissionados, e tantas outras coisas, publicidade, uma série de cortes que poderiam ser feitos. O próprio Congresso poderia cortar muita coisa, porque eu vi uma notícia, coronel, que eu acho incrível, que quando eu faço uma reunião noturna no Congresso, eu tenho um custo de R$1 milhão. Por quê? Porque eu vou pegar 2.500 pessoas para fazer hora extra. E nem todos ficam até o final, ficam só Mas todos recebem. Mas todos recebem. Todos querem receber, recebem. Então, tem emendas impositivas, que cada um tem 11 milhões de emendas, o deputado conhece isso. Por que não começar a cortar dentro do governo e dentro do Congresso uma série de coisas? Porque aí
Não vamos falar de impostos. Na verdade, ele diz assim, e querem cortar o valor do servidor público. Na verdade, só para concluir, coronel, o artigo 37 da Constituição, no seu inciso 10, ele diz claramente que, pelo menos, o servidor tem que ser colocado um mínimo de aumento de acordo com a inflação. Isso é a Constituição diz, e não é obedecido. Nós temos no Estado de São Paulo uma lei, né? É uma lei que tem data base, e não é obedecida. Então, meu Deus do céu, por que só o servidor público é que tem que ser prejudicado? Eu acho que, quando nós estamos numa crise, a crise é política, é econômica, é uma crise de credibilidade acima de tudo, não se acredita mais no governo. Eu acho que o governo acabou, né? O governo acabou, e, na verdade, isso é um grande drama que nós estamos passando e que nós temos que, claro, tem que ter esperança, já passamos por outros problemas, vamos ter que mexer, vamos ter que melhorar, vamos, mas não dessa forma. O governo age errado. Todos esses problemas que estão acontecendo hoje foi por culpa do próprio governo anterior, que segurou o preço, que verificou, a gasolina segurou, a energia segurou, e agora a conta está chegando. E chega tudo de uma vez só. E o povo é que tem que pagar? Eu acho que o povo não pode ser prejudicado da forma que está sendo. Esse é o grande problema que nós estamos atravessando e que precisamos discutir isso claramente, né? Doutor Américo, O colega quando Antônio... o Tutílio fala sobre... Na verdade, não estou, porque o colega Antônio Tutílio esgotou o assunto. Eu só posso avalizar embaixo. E eu também dou aqui o meu testemunho de que não vi na história da minha vida, nem conheço na história dos governos brasileiros, uma apresentação de um orçamento com déficit dessa natureza. E o que é pior, esse governo, não é só esse governo, ele era o governo anterior. Sim. E o que agrava mais ainda, ele recebeu o governo anterior de outro governo que é o mesmo partido. E um outro mandato a mais além. São 12 anos. Então, esta gestão está levando o país, ou quase já levou o país à bancarrota. É uma coisa muito séria. É muito pior, por exemplo, do que aconteceu com o governo Collor. Que o governo Collor, ante aquele fantasma do impeachment, acabou renunciando. Na verdade, não houve o impeachment do Collor, houve o que? A renúncia. Então, nós estamos diante de uma situação terrível. Como disse o colega Antônio Tutílio, é uma questão até de credibilidade. O Brasil está desacreditado no exterior e perante a própria sociedade brasileira que sofre com esses problemas e que paga o ônus desse problema. É uma situação terrível. Eu acho que a única coisa boa que podia acontecer é mudar esse governo. É a única coisa que eu vejo que poderia ser bom para o Brasil, é que esse governo fosse mudado. Mas esse governo tem mais um mandato ainda, 3 anos e alguns meses ainda, doutor Américo. Tem o impeachment, né? Quer dizer, eu também não conheço o impeachment, porque o Collor, na verdade, renunciou, mas nós temos aí motivos para o impeachment, porque o impeachment basicamente é político, e ele é também jurídico, e a motivação do impeachment é o dissabor, é o descontrole, é a inconformidade que a sociedade brasileira está vivendo. Isso é a grande motivação mostrada pela mídia, mostrada pelas manifestações nas ruas e tudo mais. Nós temos uma série de pareceres que foram publicados, o Ives Gandra da Silva Martins publicou um parecer, o Dalari publicou um parecer justificando o impeachment, e se a maioria da bancada acreditar nesta ideia, se 2/3 votar a favor do impeachment, nós teremos uma mudança de governo. Mas, doutor Américo, o senhor que é desembargador, aposentado, mas desembargador, o que se tem de informação, pelo menos eu como jornalista, é que ela está no mandato e as atitudes se retroagem para o mandato anterior e ela não teria a responsabilidade sobre o que aconteceu no mandato anterior, porque a reeleição é um instrumento novo. Nós temos reeleição há poucos anos no Brasil, né? Esta é a 3ª presidente reeleita. Então, é um instrumento novo. E quando a gente fala isso, nós estamos ainda
linkando o governo anterior da mesma pessoa, mas ela não é responsabilidade deste mandatário de agora sobre os atos do governo anterior. Por incrível que pareça, é uma situação jurídica confusa, mas é isso. Mas não é bem assim. Eu penso Por um isso pouco que eu diferente. estou- Eu é por penso isso um que eu pouco estou colocando diferente, para o senhor porque, esse problema. veja bem, a questão do impeachment é muito bem delineada pela legislação brasileira. Nós temos primeiro uma Por que eu legislação... estou colocando isso para o senhor? Nós estaríamos colocando uma situação de um impeachment a um governante que assumiu há 9 meses. Não, veja bem, eu acredito que não, porque a lei do impeachment, que é a Lei 1067 de 1950, que foi considerada pela Constituição brasileira, especialmente no artigo 85, cita todos os elementos. E nós temos a questão da improbidade administrativa já praticada neste mandato, neste curto mandato. Temos a gestão, a má gestão, uma gestão evidente, está evidenciada a má gestão, isso tudo entra no crime de responsabilidade administrativa. Existem motivos de direito de sobejo. E existe a motivação, que é a inconformidade da sociedade. O que precisaria? Já existem pedidos de impeachment. Bastaria que o presidente aceitasse, que é o Eduardo Cunha, Presidente do Congresso, do, presidente da Câmara. da Câmara, que ele aceitasse o impeachment, nomear-se-ia uma comissão de cada representante dos partidos, como define a lei, para fazer um parecer sobre isto. Se esse parecer for aprovado, já vai se citar a presidente da República para que ela faça contestação, que é o princípio dispositivo e o princípio contraditório. Aí ela vai se defender. E se acharem que o processo deve caminhar, automaticamente ela fica suspensa da gestão por 180 dias e o processo vai para o Senado. A curiosidade aí, que é constitucional, é que quem iria presidir no Senado o impeachment é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que seria o Ricardo Lewandowski. Então, veja bem, tem todos os elementos para isso. O que precisa, que nós acentuamos o caráter político, é que precisa 2/3, primeiro, da Câmara. A Câmara tem 574 deputados, 513 deputados federais. Nós precisaríamos de 340, mais ou menos, 2/3, né, para que o processo de impeachment prosseguisse e fosse ao Senado. E no Senado também, a mesma coisa. Teria que ter 2/3 dos senadores. Nós temos 80 e poucos senadores, então precisaríamos ter uns 30. Só desembargador, eu queria que, já com a sua experiência, porque tem 2 pontos importantes, que o primeiro é o problema do Tribunal de Contas da União, em que nós estamos julgando as contas e que podem estar irregulares, como parece que a tendência será essa, né? E, além disso, no Tribunal Superior Eleitoral também tem um problema ligado à própria eleição, que está ligado ao Petrolão. Então, respondo. A primeira questão que foi citada seria mais um motivo para o impeachment. Seria realmente o que nós estamos falando de pedaladas fiscais. Né? O segundo motivo é que poderia existir, por esses fatos, um outro processo, seria de cassação, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente. É um outro tipo de processo, independentemente do impeachment, que também me parece, salvo o melhor juízo, cabível no caso da presidente da República. Né? Então, existem todas as condições, e seria muito bom que isso acontecesse, porque, nesta altura, a coisa está muito tumultuada, a política está um caos, o pessoal não se encontra. E o impeachment vindo, nós teríamos uma mudança de governo. Pelo menos isso, uma pessoa mais atenta, uma pessoa com mais experiência, porque parece que falta à nossa presidente uma coisa chamada fundamental para o exercício de uma função, chama-se competência. Bruno. Não, ante as palavras do desembargador aqui, o que eu verifiquei foi o seguinte: na verdade, o que falta é o interesse político, né? Porque se você for analisar os requisitos legais para o impeachment, a gente já consegue visualizar aí dentro do que vem acontecendo. Só que eu acho que, na verdade, o que está faltando mesmo é o interesse político. Mas estamos chegando lá. Então, acho que... Coronel. Eu concordo, concordo plenamente. Eu acho que já tem aí, e respeito muito aí os 2 advogados que fizeram aí os pareceres favoráveis. Eu acho que já existe. Agora,
concordo com o Bruno, falta agora nesse momento é vontade política para que isso seja O feito. inconformismo E da quando sociedade você já pega- existe. Né? E quando você pega lá em cima, né, tanto vice-presidente, presidente do presidente da Câmara, presidente, né, do Senado, então a gente vê que a coisa talvez não vá muito para esse lado que a gente gostaria. Mas eu gostaria de destacar só um ponto que o senhor falou lá no começo da nossa história, lá da área das ações da presidente. Mais uma vez, ou seja, ele sempre vai para o lado errado, né? Os cortes precisam ser feitos no Brasil, a gente sabe disso. Mas os cortes, eles não devem ser em cima do funcionalismo público e nem aumentando impostos. Eu tenho que cortar na carne, mas sim, cortar ministérios, cortar cargos comissionados, né? Reduzir investimentos aí que estão sendo feitos ainda em coisas que poderiam, a questão de prioridade, né? Tem prioridades para serem atendidas e a gente vê se gastando aí, às vezes, volumes financeiros grandes em coisas que não vão dar retorno para o povo brasileiro. Então, acho que é por aí. O governo precisa, se quiser permanecer, né, eu acho que tem que mostrar para que veio nesse momento. Medidas impopulares, cortes no governo e não aumento de impostos e mexer no pobre do funcionário público, que é o sempre penalizado. A culpa é sempre do funcionário É sempre público. assim. Doutor Não, Américo, só uma coisa que eu não entendi aqui, quando o senhor colocou que o ministro do Supremo é que assume? É uma curiosidade do ponto de vista Mas não seria o vice? Não, veja bem. Na cassação Quando do TSE, a chapa estaria Não, o impedida. processo de impeachment indo para o Senado, quem preside no Senado o processo de impeachment não é o presidente do Senado, que seria o Renan Calheiros, é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele não vota, mas ele preside o julgamento para dar à sociedade, para dar ao país uma credibilidade fantástica no sentido de tomar os votos, etc., que também precisa dos 2/3. O quórum é de 2/3. Qual seria a Não, o outra que eu dúvida? acho Não, é isso. que existe um problema sério, coronel, no nosso Congresso, porque o que a gente percebe é que o Congresso não está preocupado com o país. O Congresso não está muito preocupado com o povo brasileiro. O Congresso está preocupado com o aspecto político do seu partido, porque tem uma guerra política. Quando eu tenho o presidente da Câmara e o presidente do Senado envolvidos em problemas do Acusações, petrolão. com né? acusações. Com acusações. E, na verdade, acaba fazendo um jogo, dizer, eu vou agora atacar o governo e eu estou pensando no povo, eu estou pensando no meu partido. Quando eu vejo um vice-presidente falar que, olha, com essa popularidade, ele não chega até o fim do governo e que precisa ter alguém que possa realmente fazer o trabalho, que seria ele, não Por sei. coincidência, talvez esse seja alguém ele. sou eu. Mas, então, esse é um problema político que a gente está enfrentando e que a gente não percebe um direcionamento para permitir uma melhora para o país. Mas eu acho que essa guerra política está prejudicando o país. Esse é o meu Está ponto de prejudicando vista. e muito. Mas eu acredito e espero que está havendo também uma modificação na base política, na base partidária do Planalto. Está havendo, porque eles também estão percebendo que o povo está cada vez mais sofrido e que os caminhos do Planalto não são exatamente caminhos políticos. Eles estão percebendo isso. Doutor Américo. Então está melhorando aí o nosso quórum aí, quem sabe, Doutor né? Américo, o povo, Tadeu, o povo. Ai, O meu povo, Deus do povo céu. tá sem querer, o povo está aqui. Ai, O povo meu não é Deus. para se manifestar. Coronel Camilo, algo a acrescentar, coronel? Não, é só isso mesmo. Eu acho que, nesse momento, Zé Copé, só está faltando mesmo é vontade política para que isso se efetive. Né? E, na minha visão, a falta de credibilidade com um novo governo, seja ele quem for, não estão pensando em quem será no futuro, mas talvez a credibilidade ela é fundamental. Veja o que está acontecendo com as agências internacionais aí que classificam o Brasil. Isso é muito ruim, porque a gente perde muito. Né? Nosso povo brasileiro nós perdemos. Claro. Deixa de vir investimento. Então, acho que nesse momento, Zé Copé, só falta mesmo a vontade política. O Bruno, que é especialista em direito do trabalho, congelar o salário do funcionário público é a primeira medida. Pois é. Inclusive, os servidores da Justiça do Trabalho estão em greve, né? O colega pode até nos orientar melhor com relação a isso, porque eles, salvo engano, eles pedem 70% de reajuste, né, com relação aos salários dos servidores da Justiça do Trabalho. Então, assim, é complicado. Eu acho que começando com o congelamento desses valores, acho que já ajuda um pouco no orçamento, né?
70% eu vejo como um valor um tanto quanto elevado. Precisa se ver aí em quanto tempo esse reajuste vai vir à tona. Então bem Agora, complicado. é bom a gente 70% verificar a reivindicação. que os 70% não é imediato, né? Na verdade, não vou entrar no mérito da questão, mas é em 4 anos, né? Sim. Então, você tem uma parcela anual até atingir 70%. Eu acho que, no momento, é claro que nós não podemos exigir grandes aumentos, mas temos que exigir pelo menos o necessário. Eu acho que o servidor público ele está gradativamente sendo colocado de lado. Sempre foi a tônica em termos de governo municipal, estadual, federal, é não valorizar o servidor público. Então, é isso que acontece com cargos comissionados, acabaram os concursos, né? Hoje, cargo comissionado à vontade e terceirização à vontade. Então, isso prejudica... E tem um jornalista que dizia sempre, viu, Zé Copé? Era uma frase lapidar, que ele dizia: em cada ação, em cada atividade que o Estado participa, tem a mão do servidor público. Sem o servidor público, não vai funcionar. E nós temos que valorizar o servidor público. Tem um porém aí. Eu acho que há uma certa confusão de oportunidade aqui. Porque quando se fala nesse aumento e quando se fala em corte de gastos, se entende que esse aumento tem a ver com o corte de gastos, mas não tem. São duas coisas completamente diferentes. Quando se fala aqui no aumento do servidor, basicamente o que se considera é atualizar o salário que ele vem recebendo em função da inflação. Quando nós falamos... na Constituição que o Tucídio se referiu. Exatamente. Quando nós falamos em poupar, quando nós falamos em corte de gastos, nós entendemos que o governo, que está apresentando um orçamento deficitário de 30 bilhões, precisa cortar os ministérios dele, como já foi dito aqui pelos colegas de mesa, pelo coronel, precisa cortar esse comprometimento que ele tem com esses cargos nomeados, que são milhares e milhares, e com esse negócio de mudaram de carro, já atualizaram os automóveis do Congresso. Quer dizer, isso é que precisa cortar, minha gente, não é aquele que trabalha, que precisa atualizar. Esse é o primeiro passo, né? Cortar lá em cima, para depois a gente... É o gente... exemplo que tem que... É lá que estão os bilhões. É lá que estão os bilhões, exatamente. A gente corta os técnicos e preserva os amigos. Gente que fala retornará em instantes. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem.
o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa ele foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, se preservar para as gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala, o chat da AltV, ainda o telefone 50526622. Conosco hoje o Coronel Camilo, deputado estadual. Coronel Camilo é filiado ao PSD. Tem que tomar cuidado Isso quando mesmo. pronuncio essas siglas aqui. Que hoje o senhor é presidente da Frente da Família, Cidadania e Cultura. Isso, nós usamos, definimos duas bandeiras já desde a Câmara Municipal e até o motivo que me levou à política. Um deles é a segurança pública, o outro é a internalização de valores. E um dos grandes valores que a gente defende é o valor da família, né? Como a célula máter da nossa sociedade. É na Assembleia, Frente da na Família, Assembleia, Cidadania e Cultura. É na Assembleia, e nós defendemos lá programas que fomentem, né, a família e ajudem os jovens, como, por exemplo, o PROERD da Polícia Militar, a gente trouxe também para defender na Frente da Família. E tudo que internalizar valores, estamos propondo também, está em estudo lá, uma disciplina chamada Cidadania, que nós vamos propor aí a Comissão de Educação, bem presidida aí pela Rita Passos, para que seja incluído nas escolas um tema para ser discutido. Não adianta falar que está transversalizado, que está nas outras matérias, que isso não acontece. Não adianta falar que aprende em casa, porque também não aprende. Então, é ensinar cidadania aos nossos jovens. Ou seja, que o direito dele acaba onde começa o direito dos outros e que ele vai viver melhor se ele respeitar as regras, se ele tiver condições dignas até de trabalhar, de conviver, mas saber que tem que ajudar, tem que participar, tem que exercer a cidadania, não pode ser indiferente aos problemas da sociedade
e, ao mesmo tempo, colaborar com o poder público, além de cobrá-lo, colaborar com o poder público para que as soluções sejam construídas. Então, são essas duas linhas. Então, temos a frente, eu também lancei a Frente Parlamentar de Segurança e a Frente Parlamentar da Família, Cidadania e Cultura. Conosco também o desembargador Américo Angélico, ele é presidente do Instituto dos Advogados de Santo Amaro. O advogado Bruno Galucci, que é especialista em Direito do Trabalho, e o Antônio Tutílio, que é presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. O Bruno, especificamente para você que é especialista em Direito do Trabalho, mas, lógico, com participação do Coronel Camilo, o desembargador Américo Angélico, o economista Antônio Tutílio, o WhatsApp agiliza a comunicação entre as pessoas em qualquer lugar e hora, mas quando se trata de usá-lo no trabalho é preciso cuidado e bom senso, tanto para o empregado quanto para o empregador. A popularização desse aplicativo aumentou o número de ações trabalhistas na Justiça, principalmente porque ele tornou comum que profissionais fora do expediente continuam a ser acionados pelo empregador para resolver questões de trabalho. Quer dizer que se eu saio daqui, a Zenilda e o Fausto Camunha me acionam pelo WhatsApp, eu tenho elementos para questioná-los, é isso? Sim, a gente tem que avaliar com toda certeza. Gostou do exemplo, né? Beleza. Falou, eu não venho mais no programa. O patrão já fica de olho, né? Não, mas com toda certeza, logicamente tem que se avaliar a intensidade do uso do aplicativo, né? É certo que a tecnologia favorece a todos. Porém, eu trabalho pelo WhatsApp, às vezes eu comunico com algum colega do escritório, peço alguma informação. É diferente quando você faz a pessoa trabalhar após o expediente e quando você simplesmente precisa de uma informação, precisa de uma novidade, uma notícia, alguma coisa do tipo. Agora, o uso após o expediente de forma intensa, que faça o colaborador trabalhar após o seu expediente, com certeza aí vai trazer provas para que entre na justiça e pleiteie horas extras. Você é jovem ainda, mas quando se começou a utilizar a tecnologia de comunicação, aqui nos anos 70, o bip ficou famoso. Então, as pessoas saíam com o bip e estavam em disponibilidade 24 horas por dia. Mais ou menos o que acontece com o WhatsApp hoje. Você não conheceu o bip, você não sabe o que é. Agora, Zé Copé, isso que o Bruno coloca que, olha, eu posso colocar um problema de fora do expediente, está trabalhando, etc., e agir contra o empregador, mas também o empregador pode, na verdade, durante o período de trabalho, na medida em que o funcionário usa o WhatsApp de uma forma desordenada para uso pessoal, também ele pode agir contra o funcionário. Com toda certeza. A recíproca é verdadeira, né? Sim, e eu acho que está havendo um abuso. Eu acho que a gente percebe que hoje o WhatsApp eu acho que é muito bom, eu uso. Eu acho que você tem... Moderno você. eu uso, acho que facilita a comunicação, é rápido demais, mas existe muito abuso internamente, a gente percebe que ao invés de se ater ao trabalho, ele está se comunicando com o amiguinho, está verificando aquele negocinho da televisão, e isso atrapalha o ambiente e isso faz com que ele não tenha produtividade. Isso é um problema que tem mesmo a verificar, né? É verdade. Eu me lembro, desculpe, então, eu me lembro aí quando o Zancopé falou do BIP, né? Do BIP, que naquela ocasião do BIP, não sei se vamos nos lembrar, mal comparando, houve uma reclamação da classe médica. Porque o médico, o cliente, o paciente pedia para o médico o BIP dele e começava a ligar à noite. Lembra-se disso? E os médicos, numa ocasião, fizeram um reclamo, assim, quase que público, porque eles ficavam, né, muito preocupados com aquilo. Depois não recebiam nada também. Só uma coisa para dar uma alegrada aqui na mesa, Sim, mas isso mesmo. Né? É exatamente isso. Agora, trazendo a resposta aqui para o questionamento com relação ao uso do BIP, a equiparação, realmente, hoje o WhatsApp ele é o BIP do passado. Né? Então, o uso fora do expediente, ele traz aí, enseja o pagamento de horas extras. O teletrabalho, né? Hoje já é regulamentado, então existe sim essa possibilidade. E com relação ao empregador, de fato, o empregador ele pode criar regras para a utilização dentro do ambiente de trabalho, né? Para que não haja aí a utilização indevida e que o uso seja regulamentado.
Só complementar, e na realidade, Você foi convocado tudo por isso, BIP? muitas, né? E, infelizmente, depois da polícia, os comandantes todos de polícia, só para saberem, todos têm um telefone celular e toca a noite toda. Diferente, o nosso regime de trabalho tem uma parte do salário que se chama risco de trabalho policial, risco especial de trabalho policial. Então, não permite o pagamento de hora extra. Então, o policial sempre está sendo chamado. Mas eu queria chamar a atenção um pouquinho, agora pelo lado da segurança, Zé Compé. Eu acho que é tudo um pouquinho de bom senso, né? Tanto no trabalho como fora do trabalho, mas vai um alerta aí para um outro programa, a gente discutir com mais tempo, a utilização indevida das redes sociais. Cuidado com o que você coloca nas redes sociais. Tem criminosos que estão cometendo delitos sem sair da própria residência, só vasculhando Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Então, muito cuidado aí com essa utilização. Coronel, aproveitando, ocupou todos os postos na hierarquia da Polícia Militar aqui em São Paulo, mas a Corregedoria prendeu 10 policiais suspeitos de participar da execução de Fernando Henrique da Silva. Ele estava dominado, algemado, foi atirado de uma altura de 8 metros por um PM da Rocan. Aí os tiros foram disparados, e nesta sexta-feira outros 5 agentes haviam tido a prisão decretada pela Justiça. Então, vamos lá. Para todos que estão assistindo aí, eu falo com muita propriedade. Comandei a Polícia Só puxei Militar. esse assunto aqui porque está documentado, Não, além do tem que WhatsApp. puxar. Não, mas eu estou colocando uma situação de momento, né? Não estou partindo para constrangê-lo. Não, que não. nós estamos falando de WhatsApp. Não, mas por favor. E o WhatsApp é que divulgou essas imagens aqui. Mas, Ancopé, eu agradeço não só você, mas o programa Gente que Fala aí, pela oportunidade que a gente tem de esclarecer. Ou seja, eu trabalho aí, fui comandante da PM por 3 anos, 2009 a 2012, e olha, falo para você que está nos assistindo, é muita gente boa. 99,9% dos policiais militares são jovens, homens e mulheres que são conhecidos, talvez você conheça um policial amigo seu, são gente da melhor qualidade. Infelizmente, quase 100 mil, hoje estão 90 mil homens e mulheres, tem meia dúzia que se desvia. E, às vezes, se desvia não porque é índole dele, mas por ver reinar tanta impunidade que acaba tentando resolver o problema com as suas próprias mãos. Isso está errado. Nós não compactuamos com isso, né? Eu falo agora nós, policiais de São Paulo, tomamos providências sérias. Eu mesmo, durante o meu comando, cheguei a expulsar ou demitir 300 policiais em média por ano, que eram pessoas que não poderiam continuar sendo policiais. Esses que aparecem no vídeo são desta linha, ou seja, daqueles que têm que ser retirados da própria instituição, ou seja, não estão fazendo a coisa certa com o cidadão de São Paulo, não estão protegendo como devia. Então, eu falo isso em nome dos outros 90 mil policiais aí que são boas pessoas, que defendem o seu trabalho, que morrem pelo cidadão de São Paulo. Hoje, Zancopé e meus amigos, morreram esse ano 46 policiais militares defendendo o cidadão de São Paulo. Então, esses não representam a instituição e a Corregedoria deve, sim, como sempre fez, atuar rigorosamente e responsabilizá-los e talvez, provavelmente, aí, dependendo do andar das investigações, até excluir das fileiras da própria Polícia Militar. A Polícia Militar é muito diferente do que está sendo mostrado nesses vídeos. Não, eu quero concordar plenamente com o Coronel Camilo, porque eu participei muito, inclusive, da Polícia Militar, quando, na época da implantação do orçamento, eu era o responsável pela área de segurança. Então, eu visitava a Polícia Militar, a Polícia Civil, etc., e verificava o trabalho enorme que é feito. É claro que em cada local de trabalho, em cada setor, existe o bom e o mal. E o que eu quero colocar, é evidente que o coronel coloca bem, não vamos querer abusos, os abusos têm que ser restringidos e punidos. Agora, eu acho que a nossa mídia, tem um grande problema, porque ela ataca sistematicamente o militar. E, na verdade, o bandido acaba sendo, às vezes, colocado como herói, né? E daí a gente acaba desvirtuando um posicionamento que deveria ser mostrando o trabalho da polícia, que muitas vezes é muito bom, é muito eficiente, e quando surge um caso, ou 2 casos, ou aqueles casos
como esse que está sendo colocado, então é generalizado de uma forma incrível pela mídia, e isso realmente tem que... Eu não sei o posicionamento do coronel, mas é uma coisa que Sem dúvida. me machuca um pouco. Só para não perder oportunidades. Hoje, pessoal, são 15 mil vezes que uma viatura sai e atende o cidadão de São Paulo por dia. Né? Durante as 24 horas, 15 mil vezes uma viatura vai lá. No Copom, são 150 mil ligações por dia. Então, dessas 15 mil ocorrências, a maioria delas são o quê? Salva as pessoas, vai lá, faz aquele trabalho nas desinteligências, né? na mediação de conflitos, é o bombeiro salvando, resgatando as pessoas, é o policial fazendo parto, é socorrendo pessoas que estão feridas por algum motivo. Agora, fazer desta forma, como mostrou no vídeo, isso está totalmente contra o que é ensinado nas escolas da Polícia Militar. Aliás, um dos princípios que norteia a Polícia de São Paulo, que são 3, o primeiro deles é respeito aos direitos humanos, respeito às pessoas, à individualidade das pessoas. O infrator da lei ele não deve ser eliminado, ele tem que ser preso, é isso que se prega nas escolas militares. Nós não temos inimigo, o militarismo da Polícia Militar, ele é para estética, é sinais de respeito, de ordem, de civismo, de patriotismo. Então, o infrator da lei, o policial todo, em todas as suas escolas, tem uma disciplina, inclusive, chamada Direitos Humanos, que é para ensinar esse jovem que entra na polícia a tratar bem o cidadão, tratar como ele gostaria de ser tratado e prender o infrator da lei. É na justiça que ele deve responder. O que acontece é que, infelizmente, não a justiça, as nossas leis, elas são muito ruins, elas são muito paternalistas, elas protegem muito o infrator da lei, e o policial, às vezes, se sente aí, prende 1, 2, 3, 4 vezes a mesma pessoa e acaba, infelizmente, aqueles que não estão comprometidos com o cidadão, cometendo esses deslizes. Deve ser rigorosamente punido e responsabilizado por isso, em detrimento dos, para não prejudicar a grande maioria dos policiais, que são homens e mulheres, que, volto a falar, eu tenho muito orgulho de ter comandado a Polícia Militar de São Paulo, pelo tanto de gente boa que tem, tanto de gente que faz acontecer e leva a qualidade de vida para as pessoas. Mas, infelizmente, como o senhor citou, todas as profissões têm lá meia dúzia que não deveriam estar lá. Doutor Américo, o senhor que é desembargador, a discussão neste momento é sobre a descriminalização de drogas e a divergência no Supremo Tribunal Federal, né, com votos a favor, sobre qualquer droga ou somente a maconha? Então, olha, o problema é muito complexo. Aqui você falou nova política de drogas. Eu acho que nem o Supremo Tribunal Federal sabe o que ele vai fazer. O que está acontecendo? O Supremo deve estar, como nós estamos aqui, mal comparando, cada um na sua posição, estudando o que cada um vai fazer. Porque é uma nova política de drogas. O Supremo está querendo criar um regramento sobre drogas para se aplicar à sociedade brasileira. O que ele está vendo? Os ministros estão estudando isso, estão vendo a situação internacional, estão olhando muito para o que aconteceu no Uruguai. E qual é a realidade? É claro que o Supremo gostaria de dizer, eu vou mandar exterminar todos os campos que produzem a droga. Papoulas, e cocaína, e maconha, e assim acabaríamos com o problema de droga, porque não teríamos a matéria-prima. É claro que eles gostariam de fazer isso, mas é uma realidade. A droga hoje é uma realidade. Quase todos os crimes, me perdoe aqui o coronel, uma boa parte deles, a droga está no meio, estimulou os homicídios, etc., porque alteram completamente a psique do indivíduo, a emoção do indivíduo. Então, o que está havendo no Supremo? Está havendo divergência e vai haver divergência. Eles vão ter que descriminalizar o porte de drogas, porque, senão, onde que nós vamos colocar esse pessoal todo para prender? Se nós pegarmos todas as pessoas que estão com drogas, nós vamos colocar onde? Aonde que nós vamos prender todas as pessoas? Então, somos obrigados aqui a fazer uma descriminalização, criar um mínimo para entender que é usuário de droga, que isso é praticamente permitido, uma quantidade mínima, para separar praticamente o usuário do traficante. Não é?
Porque o ideal seria cortar a matéria-prima, que é a coisa mais fácil do mundo. Mas aí já é um Então, sonho, né? vai haver divergências, Zancopé, vai haver outros votos, e alguns votos poderão ser reconsiderados, como só ocorrer em qualquer corte jurídica do país ou do mundo inteiro, até que eles cheguem a uma conclusão para que haja uma nova política de drogas que se aplique da melhor maneira possível dentro da realidade do país. É assim que eu estou vendo a situação. Coronel Camilo, eu tenho uma pergunta para o senhor. Por favor. Pode ser? Por favor. Qual a sua opinião sobre a ação da PM no caso das 2 mortes na porta da Catedral da Sé? Quantidade de tiros realmente necessário? É o Ivan da Vila Sônia que pergunta. Então, vamos lá, Ivan. Primeiro, falamos do lado da polícia aí que houve um erro, né, de atuação. Vou falar agora de um acerto. Na Praça da Sé houve um acerto da Polícia Militar. E eu vou explicar por quê e discuto com quem gostaria, o meu lado profissional. Posso até não ser dono da verdade, mas tenho experiência nisso. Primeiro, aquele rapaz que correu, ele foi correndo em volta lá e se atracou com o indivíduo. Vamos lá, por que a polícia não atirou antes, quando ele estava lá e a menina estava segurando a arma? Porque a polícia de São Paulo, diferente de outras polícias no mundo, ela evita ao máximo a morte, inclusive do infrator. E ele estava sendo, no primeiro momento, a polícia usa um método chamado verbalização. Estava falando com aquele infrator para ele largar a arma, para ele soltar a menina. Provavelmente isso pudesse acontecer na sequência. Foi interrompido pelo outro lá que tentou salvar a menina e se atracou em cima e ele começou o tiroteio. Bom, primeiro, por que a polícia deu vários tiros? Enquanto não cessar a agressão, a polícia tem que agir. A polícia estava atirando contra a parede, não colocando em risco ninguém, estava evitando que ele pudesse atirar para cá. Se aquele cidadão, que eu não lembro o nome agora, o infrator, atirasse para a Praça da Sé, já que muita gente estava tentando chegar lá para resolver o problema com as próprias mãos, inclusive, se ele atirasse para cá, ele machucava alguém. Então, a polícia agiu certo, continua atirando até que ele parasse de atirar. Quando ele parou de atirar, a polícia parou de atirar. Tá? Outra coisa, a polícia estava longe, muitos dos tiros que foram, nem chegaram a pegar, né? Pegaram na perna, pegaram em órgãos, provavelmente parte não vital, tanto é que ele, ainda sentado, ele pega a arma e tenta atirar. Então, enquanto não cessar a agressão, precisa atirar. Outra reclamação que eu vi lá, os policiais vieram correndo primeiro no infrator. É isso que tem que ser feito. Porque se ele não vai no infrator, o infrator ainda está lá, pega aquela arma e levanta e atira para alguém, morre o policial e também não consegue salvar o refém. Infelizmente, só para finalizar, a atitude daquele senhor é louvável, ele salvou a vida da menina, mas ele perdeu a vida. Então, você que está nos assistindo, não reage, não tente agir contra alguém que está de posse de uma arma de fogo, mesmo que você acredite que ela esteja descarregada. Não é essa forma. E se você for a vítima, pior ainda. Entregue os seus bens materiais. Eu sei que é precioso o patrimônio que a gente tem, mas a vida é mais importante. Então, nesse momento, ali a polícia fez o que tinha que ser feito, né? Foi criticada em alguns momentos, mas eu posso detalhar cada ação que foi feita, é daquela forma que tem que ser feito. Sempre é oportuno lembrar que o governo do Estado de São Paulo aumentou as tarifas de água e também os pedágios em nosso estado, diz o João Carlos de Taboão. Doutor Américo, São Paulo e mais outros 3 estados receberam avaliação de maus pagadores e poderão sofrer restrições de investimentos internacionais. O governador Geraldo Alckmin também poderá passar por algum processo de impeachment? Pergunta o Celso Amorim. Bom, muito bom, Celso. O governo pode passar por impeachment. Qualquer governo pode, qualquer prefeito pode, basicamente qualquer autoridade pública pode. O impeachment prevê na Constituição que é cabível contra atos de autoridade pública, especialmente por improbidade administrativa. Eu não vejo no aumento do pedágio improbidade administrativa, eu vejo uma medida administrativa de melhor arrecadação. Também sou contra isso. Eu gostaria que o governo Alckmin, até se pudesse, reconsiderasse isso, porque nós já estamos cheios de multas aí com os veículos e problemas de velocidade e valores. Agora, cabe impeachment contra qualquer autoridade pública, mas não cabe impeachment, no meu modo de ver, contra o governador por esse ato. Teria sido essa a pergunta? Sim, né? Teria sido essa a pergunta Temos algumas outras perguntas, do querido ouvinte? Nem há mais tempo de fazer a pergunta aqui do Jaime, tem uma outra para o Bruno, mas, lamentavelmente, estamos no final deste Gente que Fala.
Vilmar, mais pergunta para o Coronel Camilo. Lamentavelmente, esgotamos o tempo do nosso Gente que Fala. Não é Coronel Camilo, possível. sempre muito bom tê-lo aqui no Gente que Fala. Eu que agradeço aí, e para todos aí, podem confiar no seu policial. Esses fatos que acontecem são, infelizmente, de uma meia dúzia que não tinha lá, que não deveriam estar lá, mas a polícia vai tomar providência. Doutor Américo Angélico, sempre muito bom tê-lo aqui no Agradeço a gentileza, a oportunidade de estar aqui com esta mesa e com esses ouvintes todos, e fico sempre à disposição do programa aí, quando for necessário, e um abraço a todos. Em São Paulo. Sim. Doutor Bruno Galucci, bom tê-lo aqui, aprendeu o caminho. Sim, com Retorne. certeza. Vou retornar. Agradeço aí o convite, a oportunidade e estou à disposição para outras vezes. Tutílio, não chamaram você para fazer orçamento, isso com certeza não teria acontecido aqui. Um abraço, Tutílio. Obrigado mais uma vez, é sempre um prazer. E queria deixar só um último recado para que o governador Alckmin não pense em fazer uma nova PEC para pagar precatório, porque o precatório precisa pagar, é de justiça e o servidor merece isso. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benevene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.